Olá, bom dia, galera. Tudo bom? Como vocês estão? Todos estão bem? Show de bola. Galera, a gente vai continuar nossa matéria de ciências. Hoje a gente vai entrar na unidade 3. Vamos hoje trabalhar o capítulo 1, a diversidade de animais. Vamos começar. O que você tem para contar? Todos os animais se locomovem da mesma forma? Ingerem os mesmos alimentos? Têm o corpo com a mesma forma e o mesmo tipo de cobertura? O que vocês acham, pessoal? Tem? Os animais habitam os mais diversos ambientes, como mares, rios, florestas e até mesmo geleiras e desertos. Eles possuem diferentes características e diferentes modos de vida, como o modo de locomoção, de alimentação ou a cobertura do corpo. Pessoal, o modo de locomoção, a alimentação e a cobertura do corpo depende muito do meio em que o animal vive, tá? Vamos ver aqui. Locomoção. A maioria dos animais precisa se locomover para buscar alimentos, para se reproduzir, para procurar abrigo, para se proteger, entre outros motivos. O jeito como um animal se locomove está relacionado à forma de seu corpo, ao ambiente em que vive e ao seu modo de vida. Muitos animais aquáticos possuem nadadeiras. Animais terrestres que se deslocam na terra podem ter pernas ou se rastejar. E animais que voam possuem asas. Ou seja, pessoal, como eu falei, a locomoção ela está relacionada ao quê? Ao ambiente em que o animal vive, tá? Por exemplo, não tem como o pássaro ter nadadeira? O pássaro vai conseguir voar com a nadadeira? A cobra vai conseguir, sei lá, nadar com a nadadeira? É típico dela morar dentro da água, alguma coisa assim? Não, né? Então, o animal ele se locomove de acordo com o ambiente em que ele vive. Ele tem, no caso, o meio de locomoção dele varia e depende da onde ele vive. Alimentação. Os animais têm diferentes formas de conseguir seus alimentos. Os animais carnívoros, como gatos e leões, podem capturar suas presas usando garras e dentes afiados. Corujas e gaviões possuem garras e bicos fortes. Os polvos têm tentáculos. Então, galera, aqui, olha só. Aqui é importante a gente saber uma coisa. Tanto o gato, quanto o leão, quanto a coruja, quanto o polvo, eles são que animais carnívoros. Eles comem o quê? Eles comem exclusivamente carne, eles só comem carne. Porém, como eles vivem em meios diferentes, o gato vive em meio diferente do leão, que vive em meio diferente da coruja, do gavião e do polvo. A coruja e o gavião, eles são animais o quê? Que voam, certo? Eles têm asas. Então, eles têm que ter toda uma estrutura de dente e de presa que facilite eles a caçarem do alto, a caçarem voando, por exemplo. Agora, o gato e o leão, eles vivem o quê? Na terra, né? Eles vivem andando. Então, eles têm que ter uma estrutura para se alimentar de dente e de presa própria para poder capturar os animais pelo chão. E o polvo, ele tem toda uma estrutura para poder se alimentar, para capturar e para pegar e para comer os animais que estão aonde? Na água, certo? Então, beleza. Os animais herbívoros alimentam-se de plantas ou algas e apresentam características relacionadas ao seu tipo de alimentação. Animais roedores, como a capivara, possuem os dentes da frente maiores para cortar plantas. Algumas aves possuem bico compacto que permite quebrar sementes, grãos e frutos mais duros. Então, pessoal, os animais herbívoros, eles se alimentam de quê? De plantas, frutas e grãos, tá? Existe outro nome que caracterize os animais que comam frutas e grãos, mas como o livro está trabalhando os animais que comem grão e fruta como herbívoro, a gente vai ver nessa perspectiva, tá bom? A gente vai ver dessa forma. E assim como os animais carnívoros, os animais herbívoros, eles também têm toda uma estrutura dentária, né? Uma estrutura do dente e da presa específica
dependendo do ambiente em que ele vive. Animais onívoros. Animais onívoros são o quê, pessoal? Que comem carne e plantas, frutas e grãos. Animais onívoros podem apresentar características de animais carnívoros e de animais herbívoros, que lhes permitem alimentar tanto de outros animais quanto de plantas, como os dentes do ser humano e do chimpanzé. Cobertura do corpo. A cobertura do corpo também varia entre os animais e tem suas funções como auxiliar na proteção, na locomoção, na alimentação e manter a temperatura do corpo. Alguns animais têm o corpo coberto por pelos, estruturas em forma de fios que saem da pele e auxiliam no controle da temperatura, como por exemplo o sagui, esse macaquinho da foto aí. As aves têm penas, que são importantes para controlar a temperatura e para voar. Os animais como os tubarões, as sardinhas, as serpentes e os lagartos geralmente apresentam o corpo coberto por escamas, que são estruturas mais rígidas. Então, galera, a mesma coisa. A cobertura do corpo de cada animal depende do ambiente em que eles vivem. Eles ajudam na manutenção da temperatura, ajudam para alimentar-se, ajudam na locomoção e na proteção, certo, pessoal? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, manda mensagem para a tia, tá bom?